Olá pessoal, saudações, aqui é o Rodrigo Aguiar, da Radiologia Ortopédica, e nessa live que a gente gravou, a gente discutiu um caso de um paciente de joelho, adolescente, com 15 anos, história de trauma, e a gente conversou um pouco sobre as fraturas que podem ocorrer na placa fisária ali proximal da tíbia, e também a gente comentou um pouco mais sobre a avaliação do canto lateral do joelho, e também um pouco sobre o mecanismo extensor, sobre o retináculo complexo retinacular medial do joelho, tá bom? Então é isso aí, um grande abraço para vocês, sejam bem-vindos a essa nossa terceira live e mandem ver. Então tá bom, pessoal. Bem-vindo a todos aí, né? Bem-vindo a mais uma live. Nessa live aqui da Radiologia Ortopédica, a gente vai discutir hoje sobre um caso de joelho, tá? Então, esse caso de joelho aqui foi um caso que um dos colegas de vocês que mandou para mim, tá? O Dr. Lucas Godoy, que mandou para mim esse caso. Lucas, eu gostaria de deixar meu agradecimento público aí de você ter enviado esse caso. Esse caso, se eu não me engano, ele enviou que ele falou: Rodrigo, tal, tô com esse caso aqui, tô achando que é isso daí, o que você acha? E aí o caso realmente é um caso muito bonito, e aí ele cedeu o caso para eu poder estar mostrando para vocês. Esse rapaz aqui, então, vou botar aqui a historinha, né? Então, esse aqui, né? Aí. Paciente masculino, 15 anos, com história de trauma. Aqui diz trauma torsional, mas na verdade é a história de trauma jogando futebol. Então, essa é a história dele. E aí ele veio fazer esse exame aí. E no exame, pessoal, eu acho que o que chama a atenção, a primeira coisa que a gente vê nesse exame aqui do joelho é todo esse edema aqui, né? Toda essa área aqui de aumento de sinal na sequência sensíveis ao líquido, localizado aqui nem tanto até junto, um pouquinho próximo do tendão patelar, mas muito aqui na porção medial, anteromedial e anterolateral do joelho. Quando a gente coloca aqui no plano axial, a gente vê ó, essa alteração de sinal descendo aqui, ó, vindo então, parece que o centro dela está aqui em volta da tíbia proximal, tá? Que tem mais heterogêneo, parece que é uma área de hematoma aqui nessa região, e a lesão ela vai subindo e ela chega aqui perto do vasto medial oblíquo. Então toda essa área aqui é a área de edema, alteração de sinal, hemorragia, né? Um hematoma que tem aqui nessa região, beleza? Então essa é a alteração que eu acho que mais chama a atenção, né? Então vamos lá, o que é isso, né? O que vai causar essa alteração? Por que esse joelho está apresentando esses achados? Então, pessoal, antes de eu falar um pouquinho para vocês sobre isso, deixa eu só fazer um apanhado geral aqui de como geralmente eu dou uma olhada no meu exame do joelho, tá? O meu exame de joelho, quem passa comigo um tempo sabe que eu gosto muito do plano axial. Geralmente eu começo a olhar o joelho no plano axial, eu já vejo a patela, a cartilagem de revestimento articular da patela e da trócula femoral. Eu gosto desse plano porque eu já consigo ver os ligamentos cruzados, tanto o anterior quanto o posterior. Quem faz musculoesquelético gosta muito do plano axial para confirmar se tem ou não tem lesão desses ligamentos. Então, no axial eu já vejo isso daqui. A gente já sabe que ele é bom também para avaliar o ligamento colateral lateral, que ele está passando aqui nessa região, ó, ligamento colateral lateral. O ligamento colateral medial, também no axial, ele é bom para ver se não tem nenhuma área de descontinuidade dele, alguma irregularidade, a gente vê ele aqui nessa região. Parece aqui que também que está bom. A gente já vê também a parte do tendão quadricipital, a patela que eu já falei para vocês, e o tendão patelar aqui descendo, tá? Os meniscos no plano axial dá para a gente ver meio assim a sombra deles aqui, né? Ou mais ou menos, né? Aqui a gente vê ó, o menisco lateral está aqui, o menisco medial está aqui. Quando a gente tem sequências volumétricas, fica melhor ainda para avaliar os meniscos. Mas uma coisa que eu quero falar para vocês no plano axial, que eu gosto de ver o menisco, é porque estão vendo aqui, ó, a gente vê aqui ó, que a margenzinha do menisco ela parece que está linear, bonitinha, né? Quando a gente tem um paciente, por exemplo, com uma menissectomia parcial, alguma coisa assim, a gente vê geralmente essa margem do menisco aqui meio serrilhada. É claro que o menisco é melhor para ver nos planos coronal e sagital, mas eu já disse isso para vocês, eu vou falar de novo 1000 vezes, que eu treino meu olho em todos os planos, porque é detetive o negócio, né? É uma pistazinha ali, outra pista aqui, outra pista lá, e tudo isso aí junto vai ajudar você a fazer um melhor diagnóstico para o paciente, tá bom? Então, eu gosto muito do plano axial, eu gosto de ver primeiro o plano axial, também gosto de começar no plano axial
porque eu gosto de ficar fazendo uns challenges comigo, né? Eu olho aqui e falo, será que tem lesão de menisco lateral? Será que tem lesão de menisco medial? Eu acho que sim. Depois eu vou confirmar nas outras sequências. Será que tem lesão de ligamento? Eu gosto do axial, porque no axial eu, digamos assim, eu uso o axial para gamerizar, para deixar o meu exame do joelho mais divertido. Eu gosto de começar no axial porque eu gamerizo ele, digamos assim, né? Eu começo a transformar ele num jogo para mim. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente pode usar para fazer a nossa rotina mais agradável, fazer a rotina mais legal também. Então, vi o plano axial, né? Depois do plano axial, geralmente aí eu já quero ir para o sagital, que eu já quero dar uma olhada aqui como é que estão os meniscos, né? O menisco medial, o menisco lateral, o ligamento cruzado anterior, o ligamento cruzado posterior, tendão quadricipital, tendão patelar. Então aí eu já vou para o sagital, né? Já dou uma olhada aqui na fíbula também como é que tá. E aí eu vou para o sagital. Esse é meu segundo plano. E aí depois meu terceiro plano, né? Que eu gosto de avaliar na sequência. Mas geralmente um plano está do lado do outro, né? Mas aí eu gosto de ir para o coronal, que no coronal também eu vejo os ligamentos, o cruzado anterior, cruzado posterior, colateral medial, né? Eu vejo ele todo, praticamente todo aqui, né? Sempre cuidado com a porção distal do colateral medial, porque às vezes o corte não pega e quando você tem uma lesão distal, às vezes isso aí fica difícil de identificar se o corte não pegar. O ligamento colateral lateral também, né? Lembrando que enquanto que o colateral medial a gente consegue ver ele praticamente no corte só, o colateral medial a gente consegue ver no corte só, o colateral lateral a gente tem que precisar às vezes de 1, 2, 3 cortes para ver o colateral lateral todo, tá bom? Também o plano coronal é muito bom para ver os meniscos, né, os corpos meniscais principalmente, né? Outra coisa boa dos planos coronais, ele é bom para ver as raízes meniscais posteriores aqui, para ver como é que estão, as raízes anteriores mais ou menos, mas aí o coronal eu acabo, digamos assim, vendo ele por último, vendo ele mais no final. Olha ele no coronal bom também para ver o tendão do bíceps femoral aqui. Mas assim, pessoal, eu vou falar para vocês assim, que joelho, ombro, há várias articulações, né? Eu acho que à medida que a gente vai passando, a gente vai laudando mais por compartimentalização. Por exemplo, agora eu vou ver menisco. E aí você vê menisco em todos os planos. Agora eu vou ver ligamento, os cruzados. Aí você vê os cruzados em todos os planos. Aí agora eu vou ver os colaterais. Agora eu vou ver canto póstero medial. Agora eu vou ver canto póstero lateral. Agora eu vou ver mecanismo extensor. Eu acho que cada vez mais a gente acaba, digamos assim, você vai desenhar grandes círculos, né? Você tem os grandes círculos seus de observação, que são essas áreas. Eu quero ver menisco, eu quero ver ligamentos cruzados, eu quero ver colaterais, eu quero ver cantos, eu quero ver mecanismo extensor, eu quero ver mais o que aqui? Eu quero ver as estruturas ósseas, eu quero ver partes moles, e aí você vai, dentro desses grandes círculos que você vai avaliar, eu quero ver cartilagem, né? Dentro desses grandes círculos que você vai avaliando, depois você vai afunilando naquelas coisas que elas são mais assim, que não fecha muito no grande círculo. Por exemplo, eu quero ver se tem atrito da banda iliotibial. Aí eu tenho que parar o que eu estou fazendo, eu tenho que ver aqui se tem alguma alteração ou não, entendeu? Eu quero ver se tem... como é que estão... se tem edema das gorduras do joelho, das gorduras anteriores do joelho. Aí você vem aqui, dá um double check, né, nessas regiões. Então, assim, eu sempre brinco, tem grandes círculos e pequenos círculos. Eu gosto de laudar, começar pelas grandes estruturas e depois eu vou indo nas pequenas estruturas, que eu sei que elas acabam não entrando na minha dinâmica de avaliação na rotina. Então, eu sei que eu tenho que dar uma focada, um double check ali, e também os lugares que eu sei que são a minha fraqueza, ou os lugares que eu sei que eu já deixei passar lesão. Então, como diz aquele ditado, né? Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, né? Então, quando eu vejo, quando a gente às vezes cai do cavalo de um caso, a gente acaba depois dando um double, um triple check em cima da região em cima daquela região que a gente deixou passar alguma alteração. Então, tem muita coisa que é muito pessoal, mas o importante é vocês seguirem a rotina de vocês. Não deixem, não passem, não furem a rotina de vocês, que senão vocês vão perder lesão, tá? Isso aí é o mais importante. O Renato perguntou aqui se eu faço esse tanto de sequências, 2 oblíquos. Olha, Renato, geralmente eu faço um oblíquo só para o cruzado anterior, que é esse daqui, tá?
geralmente eu faço isso. Mas eu estou falando, como esse caso é um caso enviado por um colega, então ele tem as razões deles de fazer essas sequências a mais. Eu brinco, se eu pudesse, eu faria 9 sequências em cada exame para avaliar tudo em todos os planos, só que a rotina não deixa, né? Mas aí cada colega tem a sua preferência, né? Então vamos lá. Vamos dando sequência aqui. Então, pessoal, eu acho que todo mundo viu, não sei se vocês perceberam aqui, que a principal alteração que esse paciente tem é essa lesão aqui, ó, na placa fisária da tíbia proximal, ó. Essa lesão aqui na placa fisária da tíbia proximal. Quando vocês colocam aqui, ó, olha o sagital PP aqui, ó, olha só aqui, ó. Olha aqui a placa fisária, ó, ela está aberta aqui junto da tuberosidade da tíbia e ela vai para trás aqui, ó, mais aberta. Aqui dá para ver bem que ela está aberta nesse PD aqui, ó. Aqui dá para ver bem. Quando a gente coloca com saturação, a gente vê que a placa também, ó, ela está aberta, ela vem aberta aqui para trás, ela vem aberta aqui para trás, ela vem mais irregular e mais aberta aqui para trás. Repare como no PD com saturação ficou melhor para ver essa porção da placa lesada, e no sem saturação a gente viu melhor essa porção da placa aqui lesada, né? Ó, então, mas dá para ver que tem, ó, uma lesão, uma fratura da placa fisária, tá? Comprometendo tanto a tuberosidade anterior da tíbia quanto a epífise proximal tibial, tá? Então, e aí, se fosse classificar isso aí, essa lesão fisária aí, qual Salter Harris que vocês dariam para esse caso? Podem colocar aí na resposta. Salter Harris 2, ó, já falaram Salter Harris 2 aí. Isso aí, ó. Salter Harris 2, né? Esse aqui é um paciente com Salter Harris 2. Eu já vou explicar para vocês por quê. Reparem, pessoal, que aqui na região posterior, ó, a lesão, a fratura, ela vem para metáfise, ó. Olha, deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui na região posterior, ó, a fratura da placa fisária, ela tá aqui. A fratura da placa fisária, ela tá aqui. E aí, quando chega aqui, ó, ela desce, ó. Ela tá descendo, ó. Tá? Ela tá descendo, ó. Então, isso aqui é uma fratura Salter Harris tipo 2. Isso aqui é uma fratura que ela sai da placa fisária e está se estendendo para metáfise. Se ela estivesse se estendendo só para epífise, seria Salter Harris 3. Aqui, vou fazer um esqueminha aqui para vocês. Deixa eu fazer um esqueminha aqui para vocês. Então, vamos lá. Então, aqui, né, ó. A lesão, ela tá vindo aqui. Ela tá passando para cá. E ela tá descendo aqui. Tá? Então, isso aqui é Salter Harris 2. Se a lesão, ela tivesse... Opa! Deixa eu só tirar aqui. Aqui. Se a lesão ela tivesse passando para cá e subindo, isso é o Salter Harris 3. Se ela tivesse subindo e descendo, pegando então a epífise e a metáfise, isso aqui seria o Salter Harris tipo 4. E se tivesse uma impacção da epífise, da placa fisária, então uma impacção da epífise com a metáfise, isso aqui já seria um Salter Harris tipo 5. Salter Harris 1 é quando a placa fisária ela só abre, né? Por exemplo, se só tivesse isso aqui, ó. Vamos botar aqui no plano isso aqui. Se só tivesse isso aqui, ó. Isso aqui é Salter Harris 1 só. Mas o problema é que aqui ela está descendo, então isso aqui é um Salter Harris 2, tá? Então, o Márcio perguntou se a tomografia não definiria melhor. Definiria sim, Márcio. Só que foi pedida a ressonância direta para esse caso, tá? É difícil ver na parte anterior o iPad aqui, um colega mandou. A parte anterior, no DP com saturação tá difícil, mas quando você coloca o sem saturação, fica tranquilo, ó. É isso aqui, ó. Tá muito aberto aqui, ó. Ó. Essa parte aqui, por exemplo, ó, tá muito aberta. Ó. Olha só. Não é para ser assim, tá? Então tá muito aberta essa parte anterior,
Tá? Uma outra pergunta bem legal aqui, ó, o periósteo entrou ou não entrou para a lesão? Pessoal, então olha essa imagem aqui, ó. Isso aqui é normal de acontecer em crianças e adolescentes, porque o periósteo ele é menos aderido, ele é um periósteo mais grosso, né? Ele é um periósteo mais grosso e ele é menos aderido. E aqui, ó, olha isso daqui. Ó, isso aqui é o periósteo que ele saiu daqui e veio parar para cá, ó. Então, esse daqui é o periósteo, ele não foi para dentro da placa fisária, tá? Ele não foi para dentro da placa fisária. Aqui tá legal para mostrar que o periósteo descolou. Assim como nesse caso, ele descolou para fora, às vezes essa linguinha de periósteo aqui solta, que esse periósteo é mais grosso, é mais maleável, e ele não é tão colado assim no osso, da mesma forma que ele soltou e ele descolou para fora, às vezes essa lingueta aqui do periósteo, essa área que descolou, ela pode entrar na área da fratura da placa fisária e isso aí vai prejudicar a consolidação, isso aí vai prejudicar, digamos assim, até um tratamento conservador, num caso, e indicar o tratamento cirúrgico. Então, fiquem bem ligados, essa pergunta foi bem legal, se tinha periósteo ou não dentro da fratura. Então, lembrar, sempre que vocês estiverem vendo uma fratura de placa fisária, olhem o periósteo para ver. Na verdade, não é só placa fisária. Quando estiverem vendo fratura em criança, em qualquer lugar, olhem para ver se o periósteo, olha para ver se não tem descolamento do periósteo e se esse periósteo ele não está entrando na linha de fratura, isso daí é uma coisa que deve ser relatada no laudo, porque isso aí pode impossibilitar ou dificultar a consolidação da fratura do paciente, tá bom? Então, a Luísa aqui perguntou, no tipo 1 você tem só alargamento? Isso aí, Luísa, no tipo 1 você vai ter um alargamento. E você esperava mais edema da medular óssea adjacente? Então, como é uma lesão, eu já vou conversar com vocês sobre isso, porque o mecanismo de lesão aqui desse Salter-Harris tipo 2 provavelmente é uma tração do tendão patelar, é uma tração do quadríceps, né, através do tendão patelar. Então, o que acontece é um descolamento da placa. Quando a placa descola, isso funciona para qualquer lesão avulsiva. Quando você tem lesão avulsiva, lesão por tração, quando placa descola, quando o osso descola, o edema ósseo é menor. Tá? Às vezes pode ser inexistente. Quando a lesão ela é por impacção, quando a lesão então é por contusão, por impacção, aí você vai ter muito edema ósseo. Então, assim, não espere edema ósseo em lesões por avulsão. Não esperem edema ósseo em lesões por tração. Se vocês estiverem vendo edema ósseo no caso desses, em primeiro lugar, é um bônus, porque numa boa parte não tem. Em segundo lugar, pense se não tem componente de compressão associado. Tá bom? O Vitor aqui, para ter certeza do alargamento, tem medida? Não, Vitor, você vai ter que comparar com as outras fises. Você vai poder comparar também com a própria fise que você está vendo, para ver se não tem a diferença. Por exemplo, aqui a gente vê que a fise aqui, além de estar mais espessa do que aqui atrás, por exemplo, essa fise aqui também está com um pouco de edema, um aumento de sinal nessa região que está muito irregular. Olha a diferença, olha uma fise normal. Olha como ela é bem delineada. Olha essa aqui como está mais irregular. Tá? E aí você pode comparar com as outras fises, né? Você vê que aqui está mais espessa, então aqui está mais alargada. E também nesse caso aqui, como foi o Salter-Harris 2, que a fise aqui atrás, ela, digamos assim, ela não tem alteração, se tiver, tem uma partezinha dela que tem alteração, mas outra não tem, você vê que ela é mais estreita, que ela é mais fechadinha. Tá bom? Mas é isso aí, você pode comparar com as outras estruturas ósseas em volta, e a outra coisa é o aspecto da física, ela fica com um aspecto mais borrado também. Ok? Pessoal, uma outra coisa legal agora que eu quero falar para vocês, agora que a gente já entrou no assunto, então, dessa lesão, deixa eu só arrumar aqui. Isso. Ligar o ar-condicionado, né? Que vocês estão me dando um calor já aqui. Então, assim, uma outra coisa aqui que eu quero falar para vocês com relação a esse mecanismo de lesão, né? Então, eu fiz um esqueminha aqui que eu quero mostrar para vocês, tá? Então, é isso aqui, ó, pessoal. A configuração
normal da porção proximal da tíbia na criança e adolescente é essa, tá? A gente tem aqui a placa fisária, aqui tem o centro de ossificação da tuberosidade anterior da tíbia, tem outro centro de ossificação da epífise tibial, ok? E aí, o que vai acontecer nesses pacientes, né? A gente pode ter uma fratura por tração do quadríceps. Eu vou mostrar para vocês aqui um esquema aqui, ou essa imagem aqui, só para vocês entenderem alguns aspectos desse tipo de lesão. Bom, em primeiro lugar, essa lesão aqui, pessoal, é a lesão do Salter-Harris, deixa eu só sair aqui. A lesão de Salter-Harris, a lesão é rara na tíbia proximal. Na tíbia proximal, o que o pessoal fala é que as lesões do tipo Salter-Harris e descolamento da epífise na tíbia é mais ou menos de 0,5% a 1%, só isso, tá? 0,5% a 1%. É só isso. O que acontece aqui na tíbia proximal? Por que é tão raro a gente ter lesão de placa fisária aqui na tíbia proximal? Acontece o seguinte, a tíbia proximal, a epífise, ela é relativamente protegida, tá? Por que ela é protegida? Porque você tem a fíbula aqui, que vai ajudar a fazer a proteção dessa fíbula. O ligamento colateral lateral, ele vai se inserir na fíbula, ele não vai se inserir na epífise tibial. O ligamento colateral medial, ele também vai se inserir aqui na tíbia. Ele não se insere também na epífise. Então, a epífise, ela fica praticamente sem nada para tracionar ela no plano coronal. Nem para o lado lateral, nem para o lado medial. Tá? Então, isso é uma coisa que já ajuda a epífise da região não ter tanto Salter-Harris na tíbia proximal. Tá? Isso é uma coisa que ajuda demais a não ter Salter-Harris na tíbia proximal. E isso principalmente quando a força é uma força lateral ou medial por conta disso que eu falei para vocês. Mas o problema que a gente tem na porção proximal da tíbia só não é perfeito porque a gente tem o tendão patelar, a gente tem o quadríceps. E o quadríceps ele vai se inserir na tuberosidade anterior da tíbia, que se continua com a epífise tibial proximal. Então, as poucas lesões do tipo Salter-Harris, os descolamentos de placa fisária, as lesões que a gente tem aí são lesões geralmente causadas por tração, tá, do quadríceps. Ou quando o paciente ele vai saltar para fazer um exercício, ou quando ele está retornando do salto, ou quando ele vai correr e ele traciona demais o quadríceps. Isso está descrito na literatura, que a principal causa de lesão de placa fisária proximal da tíbia é tração por quadríceps, tração do quadríceps. E aqui o que acontece, né? Como a tuberosidade anterior da tíbia, o centro de ossificação dela se continua com o centro de ossificação da epífise tibial e a placa fisária a mesma aqui, então o descolamento geralmente ele começa anterior, aí ele vai descolando para posterior. É assim que é o mecanismo de lesão que a gente vê no paciente, nesses pacientes, nesse tipo de lesão. Então não é uma lesão frequente, é uma lesão relativamente rara, esse tipo de lesão. Tem pouca lesão na tíbia proximal, porque a epífise proximal da tíbia ela não recebe inserção dos principais ligamentos, por exemplo, dos colaterais. Um vai para a fíbula, outro vai para a região já metafisária da tíbia, e tem a fíbula ali também que ajuda a absorver as alterações que eram para ir para a epífise tibial. E aí, deixa eu ver aqui as perguntas. Esse adolescente deve fazer muita sobrecarga no mecanismo extensor, porque também tem sequelas de osgulho dilator. Isso mesmo, Renato. Aqui, né, dá para a gente ver que ele tem aqui uma sequela de osgulho dilator. Isso aqui já é uma lesão crônica, já tem um fragmento ossificado aqui, que ele já está solto aqui, provavelmente não vai mais ossificar, não vai mais se integrar com o resto da tuberosidade anterior da tíbia. E até o meu último slide, não é o meu último, mas esse slide aqui, ó, que eu tinha colocado para vocês, é isso aqui, ó. Será que o osgulho dilator predispõe à fratura avulsão da tuberosidade anterior da tíbia ou essa lesão do Salter-Harris, que também é chamada de epifisiólise tibial proximal? Eu procurei na literatura e isso é um tema controverso, tá? Mas faz todo o sentido
se você tem um Osgood-Schlatter que enfraquece ali a tuberosidade anterior da tíbia, a região da placa, da placa de cartilagem ali, e aí, a partir dali, você tem uma fratura, uma abertura, cria uma área de fraqueza, e você tem uma lesão da placa fisária que vai se estender por toda a placa fisária tibial proximal. Mas a literatura, ela não mostra ainda, ela não tem como comprovar que o Osgood-Schlatter, por exemplo, pode predispor a fratura da tuberosidade, a fratura avulsão da tuberosidade anterior da tíbia aguda, né? Ou a fratura, as lesões do tipo Salter-Harris aqui da tíbia proximal nas crianças, tá bom? Então, é isso aí, muito bem visto isso aqui. Até deixei ali porque eu ia falar isso para vocês, então isso aí eu já acabei adiantando. Pessoal, e falando um pouco dessa classificação da fratura, uma coisa legal que eu queria mostrar para vocês era isso aqui, então, ó. Por que essa fratura ela se forma? Por que é feita essa fratura desse jeito? Então, essa é a configuração normal da porção proximal da tíbia na criança e no adolescente, tá? E aí, o tendão quadricipital ele vai puxar a tuberosidade anterior da tíbia e ele vai começar a descolar a epífise proximal, a tuberosidade anterior e a epífise proximal da tíbia a partir dessa porção mais anterior. Então, o que a gente tem, passei para vocês aqui essa classificação de Watson-Jones modificada. Isso aí tem outras modificações ainda, tá? Mas aqui estou fazendo para vocês entenderem o básico dessa classificação. Então, a gente tem aqui o tipo 1, né? Quando tem uma fratura no meio aqui da tuberosidade anterior da tíbia, um descolamento, uma fratura avulsão no meio da tuberosidade anterior da tíbia. Na tipo 2, é quando fratura toda, faz uma fratura avulsiva de toda a tuberosidade anterior da tíbia, tá? Mas a epífise tibial ainda está preservada. Na tipo 3, a lesão ela já descola a tuberosidade anterior da tíbia e a porção anterior da epífise proximal da tíbia e faz uma fratura no meio dela, tá? Isso aqui é como se fosse o Salter-Harris 3, né? E a tipo 4 é essa daqui, ó. É quando o tendão quadricipital ele acaba fazendo a avulsão, fazendo a fratura e ele descola toda a porção proximal da tíbia, tanto da tuberosidade anterior quanto da epífise proximal da metáfise tibial. Esse aqui é o tipo 4. Aí, o tipo 4 tem uma variação que é o que é legal desse nosso caso, que é isso daqui, ó. Cadê? Vamos lá, que é isso aqui, ó. O que acontece? Aí existe um tipo 4B, que é esse agora aqui que eu vou mostrar para vocês. Durante o fechamento da placa de crescimento, isso quer dizer em adolescentes mais velhos, né? Você pode dar para chamar assim, mas em adolescentes assim, acima de 13, 14 anos de idade, o que acontece? A placa de crescimento da tíbia proximal ela começa a fechar. E ela começa a fechar posterior. E quando ela começa a fechar posterior, então essa porção posterior da placa aqui começa a ficar ossificada. E aí, quando o paciente ele faz essa fratura, a fratura ela desce e faz o Salter-Harris tipo 2. Tá? Então, essa é a explicação por que a gente vai... Se a gente for ver a literatura tem vários artigos mostrando esse tipo de fratura avulsiva da porção proximal da tíbia, que eles também chamam de epifisiólise proximal da tíbia, com essa lesão do tipo Salter-Harris 2. A explicação é essa. A placa fisária da tíbia proximal, ela começa a fechar posterior. Ela começando a fechar posterior, a linha de fratura que vem vindo aqui pela placa fisária, aqui já não é mais a área de menor resistência dela, então ela desce e ela vem aqui para baixo, então ela faz um Salter-Harris tipo 2. Beleza? É por isso que nesse paciente a gente está vendo a alteração desse jeito aqui. Então, voltando lá no caso, cadê? É isso aqui. Voltando aqui no caso, ó. Então, olha só, de novo, né? Olha, abriu aqui, descola aqui na frente, aqui atrás está fechando aqui, ó. Tá? O paciente tem 15 anos de idade, tá batendo direitinho com o que a gente tá vendo. Então, a lesão vem aqui, a fratura vem aqui, e aqui a gente tem a fratura, o Salter-Harris se estendendo aqui para baixo, e essa porção mais posterior da placa fisária, ela já está mais fechadinha, então ela foi mais forte aqui para evitar e a linha de fratura descer e veio aqui para a metáfise. Então, assim, pessoal, acontece pouca lesão, pouca fratura avulsiva na região proximal da tíbia, e a maioria delas, quando ela é extensa, ela acaba fazendo esse padrão, ela desce fazendo Salter-Harris tipo 2, por esse motivo que eu falei para vocês, tá?
Olha só como o periósteo da criança, do adolescente é espesso, né? Olha só o periósteo do paciente, ó, como o periósteo como ele é mais espesso. Então, deixa eu ver aqui. Então, agora voltando aqui para o caso, né? A gente vê aqui que todo esse hematoma, esse edema, tudo isso aqui, pessoal, então é causado por essa fratura, né? Tem uma fratura aqui, um Salter-Harris tipo 2, esse descolamento aqui da física proximal da tíbia, tá? E aí fez, então, todo esse edema aqui, todo esse hematoma aqui em volta da área de fratura. Várias coisas legais desse caso. Olha aqui o periósteo não está para dentro da placa fisária, mas tem que sempre dar um double check para ver se não tem alteração nisso daí. Beleza? Pessoal, com relação à avaliação esses daqui são os artigos que eu usei, alguns dos artigos que eu usei para eu falar para vocês essa primeira parte, tá? Esse aqui é falando sobre esse mecanismo de lesão da epifisiólise proximal da tíbia, que é outro nome que o Salter-Harris aí pode ter, tá? E esse aqui era um case report de um garoto com 13 anos com uma lesão desse tipo. Às vezes essa lesão ela pode ser instável, né? E aí tem que entrar, tem que fazer uma fixação cirúrgica, mas numa boa parte dos casos acaba que se não tiver o descolamento não for grande, se não tiver muita desnivelamento ou incongruência, o tratamento ele acaba sendo conservador, tá? Então vamos lá, pessoal, dessa parte, dessa lesão aí dessa lesão proximal aí desse Salter-Harris tipo 2, alguma pergunta, alguma dúvida para a gente conversar? Porque senão eu vou passar rapidinho agora aqui já para a região, para avaliação do canto posterolateral do joelho. Então vamos lá, aqui no canto posterolateral do joelho, pessoal. Então a gente vai olhando as imagens, a gente vê que tem um edema aqui, ó. Tem um edema aqui na cabeça da fíbula, tá? Esse edema aqui na cabeça da fíbula existe, eu acho que todo mundo já ouviu falar do sinal do arqueado ou arcuate sign, né? O sinal do arqueado é quando você tem um edema na cabeça da fíbula e esse edema ele é causado por uma lesão avulsiva de algumas das estruturas que estão localizadas aqui no canto posteromedial do joelho, posterolateral do joelho. E deixa eu só colocar aqui no plano sagital. Então aqui tem o edema, né? Aqui é o canto posterolateral e aí a gente pensa no sinal do arqueado, tá? Deixa eu só mostrar para vocês aqui então quais são as estruturas que elas se inserem aqui junto do processo estiloide da fíbula. Então é isso aqui, pessoal. Ó. Aqui tem o processo estiloide da fíbula. Junto do processo estiloide da fíbula, o que vai se inserir no processo estiloide? O ligamento fabelo-fibular, tá? Que também é chamado de ramo lateral do ligamento arqueado, mas gravem só ligamento fabelo-fibular. O ligamento arqueado, que é a continuação da cápsula articular posterior do joelho. Aqui a gente tem o ligamento popliteu posterior. O ligamento popliteu posterior ele se continua do lado medial com o oblíquo posterior e do lado lateral com o ligamento arqueado, tá? Então aqui a gente tem o ligamento arqueado e esse outro ligamento aqui é o ligamento poplíteo fibular. Então esses são os três ligamentos que eles se inserem na cabeça, no processo estiloide da fíbula, tá? Então é aqui que originalmente foi descrito o sinal do arqueado ou esse edema ou uma fratura avulsiva no processo estiloide da fíbula. Então geralmente isso indica ou lesão do ligamento fabelo-fibular, ou lesão do ligamento arqueado, ou lesão do ligamento poplíteo fibular. Reparem aqui, ó, só aqui falando, ó, o termo arcuate sign, que foi a fratura descrita, foi descrito pela primeira vez em 1984, referindo-se à fratura avulsiva cortical no processo estiloide. Mas cuidado com a confusão na nomenclatura, alguns autores descrevem como fratura avulsiva de qualquer uma das estruturas na cabeça da fíbula. Então, isso aí é uma descrição que às vezes vocês vão ouvir falar, sinal arqueado, e você tem uma fratura, por exemplo, na região lateral da cabeça da fíbula. Aqui não é o arcuate sign, mas tem artigo que coloca que aqui é o arcuate sign. Então, isso aí está errado. Então, quando vocês estiverem vendo na literatura alguém chamando de arcuate sign ou sinal do arqueado, a fratura aqui, junto da inserção do tendão do bíceps femoral ou do ligamento colateral lateral, isso aqui está errado. O arcuate sign é essa aqui, ó.
é a fratura, o edema ósseo na ressonância que a gente já consegue ver e a fratura na porção, na tampinha, lá no topo da cabeça da fíbula, tá bom? Então, pessoal, só de novo aqui, como é que a gente vai fazer para ver o ligamento fabelo-fibular e o ligamento arqueado, tá? O ligamento poplito-fibular também eu vou falar um pouquinho para vocês. Pessoal, o ligamento fabelo-fibular, o segredo é esse aqui, ó. A gente vai pegar um corte sagital, e nesse corte sagital, mais ou menos no nível aqui do fascículo anterior-inferior, do fascículo poplíteo-meniscal anterior-inferior, a gente vai ver uma linhazinha, uma estrutura que ela vai passar posterior aos vasos geniculares laterais inferiores, tá? E então ela vai passar aqui, ó, superficialmente e posterior, né, aos vasos geniculares laterais inferiores e vai aqui para o processo xiloide da fíbula, tá? Então esse aqui é o ligamento fabelo-fibular. O ligamento arqueado, ele é mais medial. Repare, aqui a gente está mais lateral, a gente pega o fascículo poplito-meniscal anterior-inferior. O ligamento arqueado, ele é mais medial. A gente já vai pegar a área do fascículo poplito-meniscal póstero-superior. E esse ligamento, o ligamento arqueado, ele está localizado entre o tendão poplíteo e os vasos, né? Ele fica profundamente aos vasos geniculares laterais inferiores. Eu já vou mostrar isso aqui para vocês agora aqui no exame. Então, olha só. Vamos começar no axial. No axial, pessoal, vamos lá. Ó. Canto posterolateral do joelho. Aqui a gente tem ligamento colateral lateral, está se inserindo na cabeça da fíbula. Aqui a gente tem o tendão poplíteo descendo para cá. Aqui a gente tem o tendão do bíceps femoral. Beleza? E aí, nessa porção mais superior aqui da cabeça da fíbula, a gente vai tentar achar aquelas três estruturas. Ligamento fabelo-fibular, ligamento arqueado e o ligamento poplito-fibular. Pessoal, o ligamento fabelo-fibular é esse aqui, ó. Olha essa área. Às vezes a gente tem fabela, às vezes a gente não tem fabela. Mas na maioria dos casos, no mínimo, a gente tem um espessamento do tendão do gastrocnêmio lateral aqui nessa região. Saindo dessa área aqui, às vezes tem fabela, mas às vezes é só essa área mais espessada aqui, ó, saindo dela, descendo aqui, ó, descendo isso aqui, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui é o ligamento fabelo-fibular, tá? É essa coisinha aqui, ó, tá? Tá descendo aqui, ó. Tá? Às vezes a gente vê fabela, mas às vezes a gente só vê o tendão do gastrocnêmio lateral, uma parte mais espessada dele aqui, e ele sai, porque a fabela ela fica na porção lateral do tendão do gastrocnêmio lateral. Então, o ligamento fabelo-fibular, quando a gente vê ele sem a fabela, ele também sai dessa região. Então, aqui, ó, esse é o ligamento fabelo-fibular. Tá bom, né? Não parece ter nada com ele, não, ó. Ele tá pretinho, bonitinho, bem definido, tá? O ligamento poplíteo-fibular é o seguinte, aqui a gente tem o tendão poplíteo, aqui a gente tem a cabeça da fíbula. Então, o tendão poplíteo-fibular ele vai estar nessa região aqui, ó. É difícil de ver esse ligamento nos planos convencionais, mas ele estaria mais ou menos nessa região. Eu não consigo ver nenhuma alteração demais nessa topografia aqui também, tá? E o último ligamento, que é o ligamento arqueado, lembra que eu falei para vocês dos vasos geniculares laterais inferiores, ó? Do plano axial, esses aqui são os vasos geniculares inferiores. O ligamento poplíteo-fibular, ele está localizado superficialmente e posteriormente aos vasos geniculares laterais inferiores, e o ligamento arqueado, ele está aqui por dentro, ó. Ele está junto da bainha tendínea do popliteu. Ele está aqui, ele está junto, é difícil de ver. E a gente vê que não tem edema nenhum aqui em volta dele, ó. Então o ligamento arqueado está bom também, tá? Isso no plano axial. No plano sagital, vocês vão ver, olha só que legal o plano sagital. Olha os vasos geniculares laterais inferiores aqui, ó. Estão vendo? Quando eu estou no nível aqui, ó, do fascículo poplíteo-meniscal anterior-inferior, essa aqui, ó, é a área do ligamento fabelo-fibular, ó. E a gente vê que não tem alteração nenhuma nele, ó. Aqui tem aquela parte do tendão do gastrocnêmio lateral, que pode ou não ter fabela, e o ligamento ele sai daqui e vem aqui para a cabeça da fíbula. E a gente vê que está tudo bem com ele, ó. Não tem edema, não tem alteração de sinal nessa região. O ligamento arqueado já é esse daqui, ó. A gente tem os vasos geniculares laterais inferiores e o ligamento arqueado está passando aqui por dentro, ó. Ah, Rodrigo, eu não consigo ver direito. Sim, não consegue ver porque ele está colado no tendão, está colado aqui na bainha, está colado no tendão popliteu.
E o normal é isso, a gente não consegue ver, a gente vai ver edema, a gente não vai ver nada porque ele está normal, tá? É meio a cápsula articular dos joelhos continuando aqui para essa região, tá? Então, ó, tanto o ligamento fabelo-fibular, que é para estar nessa região, que a gente não vê edema, quanto o ligamento arqueado, que ele está profundamente e um pouco mais medialmente, então, a região do ligamento fabelo-fibular aqui no plano sagital, as duas regiões não têm aumento de sinal, as duas regiões não têm edema. Então, a gente não tem alteração nem do fabelo-fibular, nem do ligamento arqueado, tá? E aí, a estrutura que passa nessa região, a gente tem aqui ó, o tendão popliteu, que vem descendo, vem para cá, tá? E o tendão popliteu, ele vai mandar o ligamento popliteo fibular para cá. Às vezes é difícil de ver, aqui parece que ele está aqui nessa região, ó, mas eu acho que é meio somação de imagem, fica difícil de ver, mas esse a gente não consegue ver muito bem direito em nenhum dos três planos, tá? Pessoal, eu quis pegar esse caso para vocês olharem o canto posterolateral e para conversar com vocês um pouco sobre isso, para dizer o seguinte, se eu tivesse colocar alguma coisa nesse laudo aqui, eu ia colocar que tem um edema da cabeça, do processo estiloide da fíbula e da tíbia adjacente, e eu acho que nesse caso aqui não é uma lesão propriamente dita do canto posterolateral. O que aconteceu foi o seguinte, assim como teve uma tração e uma abertura da porção anterior do joelho, por causa desses halter-heres, assim como abriu aqui na frente, aqui atrás fechou. E como fechou aqui atrás, eu acho que fez uma impacção óssea aqui, ó, entre a tíbia distal, a tíbia proximal e a fíbula proximal. Então, nesse caso, eu acho que não é um arcuate sign, não é um sinal arqueado por lesão do canto posterolateral. Nesse caso, eu acho que esse paciente ele tem uma lesão aqui por impacção óssea entre o processo estiloide da fíbula e a superfície articular da tíbia adjacente. Tá? É só para mostrar para vocês, esse caso era só para mostrar que quando a gente vê isso, a gente já quer procurar logo sinal arqueado, lesão do canto posterolateral, mas nesse caso aqui, eu acho que o problema não é de lesão de canto posterolateral, o que eu acho que ele tem aqui é uma fratura, uma contusão óssea aqui, né? Uma alteração pós-contusional, porque aqui para frente abriu. Quando abriu aqui para frente, aqui para trás fecha, né? Faz um mecanismo aqui de dobradiça, né? Aí aqui atrás fechou. Aí aqui quando fechou fez esse edema ósseo aqui associado, tá? Então nesse caso você viu, procurei aqui com vocês no plano axial, não tem, as estruturas estão praticamente boas. A única estrutura que eu fico um pouco na dúvida mesmo é o ligamento poplíteo fibular, que é difícil de ver ele normalmente, e o edema está muito próximo da região, tá? Eu acho que no laudo isso daqui está mais para uma alteração pós-contusional, mas dá também para colocar que tem edema na região do ligamento poplíteo fibular e que não é possível descartar uma lesão associada. Se o ortopedista vier perguntando isso para você, eu acho que isso é uma coisa que dá para você falar para ele, olha, tem esse edema aqui, tem essa contusão óssea, eu acho que isso aqui foi pós-contusional, por compressão, eu acho que o canto pós-lateral tá bom, mas a área aqui do ligamento poplíteo fibular está com sinal alterado, isso pode ser só por causa de um edema em volta aqui, reacional, ou pode ter feito lesão dele também, não dá para a gente ter certeza. Tá? Então, assim, esse caso eu achei um caso muito interessante, porque a gente sempre pensa no sinal do arqueado, sinal do arqueado, sinal do arqueado, lesão do canto posterolateral, mas às vezes pode ser só uma alteração pós-contusional, que eu acho que é o que a gente tem nesse paciente aqui. Beleza. Agora eu acho que agora tá fechado. O meu áudio aqui ele acabou apagando também, então por isso que eu não vi, pessoal. Não tem nada a ver com isso, espectro regular do retináculo. Isso. Aí a última coisa aqui, ó, que eu queria falar para vocês nesse caso é do retináculo no medial do joelho, né? O lateral também, mas principalmente o medial. Isso aqui tudo deve ser só infiltração desse hematoma, dessa lesão nas estruturas do retináculo. Não quer dizer que não tem alguma lesão retinacular aqui. É super difícil da gente falar alguma coisa, mas eu acho que no laudo aqui dá para dar uma frase mais genérica, como o edema, o hematoma, ele está se estendendo para as regiões retinaculares lateral e medial,
com obliteração com obliteração das estruturas da região, né? É difícil a gente saber. O ligamento patelo-femoral medial, né? Aqui a gente tem o tendão do adutor magno está aqui. Aqui a gente tem o começo do ligamento colateral medial, então o ligamento patelo-femoral medial é para estar começando nessa região aqui, mais ou menos. Está tudo irregular, está tudo heterogêneo. Se me falarem assim, Rodrigo, você tem certeza que não tem ruptura de ligamento patelo-femoral medial aí? Não tem como eu garantir para vocês que não tem ruptura desse ligamento aqui, porque tem todo esse hematoma nessa região e, às vezes, no mecanismo de trauma, conforme pode ter feito alguma coisa um pouco diferente, mas eu não falaria nada. Eu deixaria só descrevendo mesmo um hematoma nessa região aqui. Tá? Uma coisa que tem lesão aqui que eu posso falar para vocês com mais certeza é a área de inserção do ligamento patelo-tibial medial. Que aqui a gente tem o tendão patelar, o ligamento patelo-tibial medial ele se insere nessa região aqui, na região anteromedial da tíbia, onde tem toda essa irregularidade, essa alteração de sinal, e a inserção dele fica muito junto, fica um pouco proximal ou um pouco distal, isso é meio confuso na literatura ainda, mas fica muito próximo da área da fise proximal da tíbia. Então, esse daqui eu tenho esse daqui eu aposto. Esse aqui eu aposto que tem uma lesão distal do ligamento patelo-tibial medial na inserção dele na tíbia por conta dessa fratura Salter Harris desse paciente. Tá? Mesma pergunta da Laura. O Alan colocou aqui, não há luxação lateral da patela. Provável que o ligamento patelo-femoral esteja íntegro? Não. Alan, podem ter vários casos de lesão do ligamento patelo-femoral medial e você não tem luxação lateral da patela. Tá? Com a lesão do ligamento patelo-femoral medial, a patela fica mais sujeita a fazer luxação agora da próxima vez. Mas se você tivesse, por exemplo, esse paciente aqui, o suco troclear é bom, a patela é bem formada, o TAGT dele não parece aumentado. Então, assim, ele é todo perfeitinho, tá? Então, ele sofreu um trauma. A causa principal do trauma ocasionou Salter Harris 2, mas vamos lá, eventualmente, se ele fez uma lesão do ligamento patelo-femoral medial, não necessariamente ele fez uma luxação lateral da patela para ter essa lesão, tá bom? Então, às vezes, por exemplo, tem vários pacientes que fazem lesão proximal do ligamento colateral medial que fazem lesão do ligamento patelo-femoral junto, sem luxação da patela, porque a inserção dos dois é muito juntas, tá? É o triozinho aqui, é o tendão do adutor magno com o ligamento colateral medial e o ligamento patelo-femoral medial. Andam bem juntinhos um do outro. Então, geralmente, quando você tem lesão de um, não é raro, não é difícil você ter uma lesão do outro associada, tá bom? Então, assim, essa regra que, se não teve luxação lateral da patela, não tem lesão de ligamento patelo-femoral medial, ela não vale, tá? Claro, se teve luxação lateral da patela, teve lesão de ligamento colateral patelo-femoral medial. Aí, beleza. Mas tem casos que você pode ter lesão do ligamento patelo-femoral medial sem luxação da patela. Tá bom? Isso aí, eu até fiz uma revisão para uma aula que eu gravei agora, nessa semana, em que os pesquisadores eles pegaram pacientes com lesão, digamos assim, do retináculo medial da patela, com edema, com irregularidade e tal. Metade desses pacientes eles tinham luxação lateral da patela. A outra metade, eles tinham lesão de cruzado anterior, tinham lesão de colateral medial, tinha outras lesões. E a outra coisa que eu tenho que falar para você é o seguinte, o mecanismo de lesão, por exemplo, da rotura do ligamento colateral cruzado anterior, o pivot shift, é muito parecido com o mecanismo de lesão da luxação lateral da patela. Tá? Então, às vezes, o paciente ele não faz a luxação lateral da patela, ele faz a rotura do cruzado anterior, com lesão do colateral medial, né, porque faz um valgo junto no pivot shift, e às vezes pode fazer lesão associada também do ligamento patelo-femoral medial. Tá bom? O Luciano aqui, o ligamento anterolateral. Aí vamos fazer uma aula disso, né? Mas a princípio aqui não falaria nada dele não, Luciano. Mas aí nós vamos acampar aqui hoje. Como descreve o retináculo medial indefinido?
indefinida, coloca que tem irregularidade com indefinição das fibras do complexo retinacular medial do joelho, junto com a formação, com a área de edema e hematoma na região, proveniente da área de fratura de Salter Harris tipo 2. Tipo, falar, olha, tem edema ali, tem lesão ali, mas provavelmente isso aí é secundário às lesões relacionadas ao Salter Harris que esse paciente teve. Ok. Ok. Ufa! Deixa eu deixar mais frio o meu ar-condicionado aqui, que esse caso hoje aqui esquentou mesmo as coisas. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa a mais aí que vocês gostariam de conversar aí sobre o que a gente acabou de ver aqui? É claro, tem muita coisa para a gente ver. Assim, eu tô terminando de gravar umas aulas para o curso do joelho. Eu fiz 10 horas de aula de mecanismo extensor, de estabilidade da patela, de luxação lateral da patela, alterações morfológicas relacionadas a... É muita coisa para falar. Então, a gente vai ficar com gostinho de quero mais, né? Em outras vezes a gente vai conversar sobre outros assuntos, mas então é isso que a gente tem para hoje, para a gente não se estender muito, né? Uhum. Só outra coisa para mostrar para vocês aqui, né? Olha só essa coisa olha aqui a gente tem o músculo vasto medial oblíquo, tá? Aqui a gente tem a patela. Aqui dá para ver a porção, a inserção, o ligamento patelo-femoral medial, ele é essa região aqui, né? Aí a gente vai indo mais para posterior, ó, vai indo mais para posterior, ele está no meio da bagunça, ó. Olha como ele fica no meio da bagunça. Não dá para ter certeza de muita coisa aqui, não. Tá bom? Tem que descrever que tem edema, hematoma, permeando as estruturas do complexo retinocular medial aqui e não sendo possível descartar lesão associada. Alguma frase assim, sabe? Para também não ficar muito... para não ficar muito agressiva, porque não é a principal achada desse paciente. Mas tem que ver, tem que fazer o segmento dele para ver se ele não vai ter uma instabilidade patelar mais para frente. Ufa! Então é isso aí, pessoal. Se vocês tiverem mais alguma coisa, alguma dúvida, alguma pergunta, senão eu vou liberar vocês aí para o resto do domingo. Eu também. Espero para vocês aí uma ótima semana. Muita paz aí, muita saúde para a gente, né? Para suportar bem aí esses tempos. E quinta-feira a gente está de novo com mais um caso. Vai ser mais um caso de joelho também. Então essa vai ser a semana do joelho. Beleza? Então, eu espero que vocês não tenham se arrependido de trocar a Netflix pela live, tá? E eu estou fazendo o possível para deixar a Netflix com menos cliente, tá? Um abraço para vocês, tudo de bom e até então nosso próximo caso.